Você sabe me dizer de quantos sonhos você já desistiu e quantas oportunidades perdeu por medo de fracassar? Muitas pessoas deixam de realizar seus sonhos porque não se sentem seguras e capazes. Ou pior ainda, têm medo da crítica dos outros, do que o pai, mulher, marido vão dizer, e começam a acreditar que não merecem o que estão recebendo. Se você pensou em algumas situações da sua vida agora, é hora de aprender a lidar com a insegurança usando a sabedoria prática do estoicismo. Desenvolver essa habilidade pode mudar a forma como você vive e seus resultados na vida, principalmente hoje em dia com as redes sociais onde somos avaliados e todo o tempo nos sentimos influenciados a nos comparar com os outros. Mas se pudéssemos aprender a ser mais confiantes, serenos e ficar em paz com nós mesmos, apesar da pressão constante das redes sociais, onde muitos buscam aprovação e validação externa a qualquer preço. O estoicismo oferece uma perspectiva poderosa. Ele nos ensina a focar no que realmente importa, cultivando uma força interna que nos permite enfrentar qualquer desafio com clareza mental e confiança. Neste vídeo, vamos explorar 9 conceitos da sabedoria estoica que ajudarão você a deixar de ser inseguro. Se alguma vez você já perdeu alguma batalha para a insegurança ou tem lutado com a sua autoimagem nesta era digital, este vídeo é para você. Esses conceitos te ajudarão a desenvolver uma mentalidade de confiança e um respeito interno que não depende de curtidas ou seguidores, mas sim de uma compreensão e aceitação profunda de si mesmo. E antes de seguirmos, eu quero agradecer ao Maurício Araújo, a Paula Toni, o João Bosco e ao Jefferson Araquém, que mandaram os últimos valeu pra gente aqui no YouTube. Vocês ajudaram demais nosso trabalho. Lembrando que a maneira 100% gratuita de vocês apoiarem nosso trabalho ainda é deixar seu like nesse vídeo, fazer um comentário e compartilhar. Agora, vamos começar. Conceito 1. Não tente ser perfeito. A pergunta que o Epicteto fazia aos seus alunos todos os dias era: você progrediu? E não, você fez perfeito? Existe uma diferença entre progredir e ser perfeccionista. O primeiro te ajuda a mudar, te impulsiona a seguir mais longe e o segundo quase sempre te paralisa. A perfeição é inimiga da ação. Mesmo que muitos acreditem que ser perfeccionista é um sinônimo de dedicação e esforço, na realidade, ele se torna uma armadilha onde muitos se sentem prisioneiros. Essa busca incessante pela perfeição está profundamente ligada à insegurança, e a ação tem mais valor do que uma perfeição que nunca será alcançada. Essa obsessão pela perfeição muitas vezes mascara uma insegurança profunda e um medo constante de falhar ou ser julgado. Epicteto nos lembra que nunca seremos perfeitos, pois a perfeição não existe. Somos humanos e por natureza falhos. Apenas Deus é perfeito. Quando agimos com perfeccionismo, acreditamos que viver de forma perfeita, agir perfeitamente e parecer perfeito evitará sentimentos negativos como culpa, julgamento e vergonha. Mas esse comportamento é um reflexo de nossa insegurança e acaba se tornando um escudo para evitar julgamentos e desapontamentos. Nossas ações devem se concentrar no progresso, não na busca obstinada pela perfeição. Se você leva mais tempo do que o necessário para realizar uma tarefa simples, procrastina a entrega de um projeto porque ele ainda não está perfeito, ou se recusa a começar algo porque as condições não são ideais ou você tem medo de falhar, lembre-se, feito é melhor do que perfeito. A ideia não é se acomodar ou fazer as coisas de qualquer jeito, comprometendo seus padrões de qualidade, mas sim não se deixar aprisionar pelo idealismo da perfeição. Avançar é mais importante. Nas palavras de Marco Aurélio, faz agora o que a natureza exige de ti. Vai direto ao que interessa se isso estiver em teu poder. Não olhe em volta para ver se as pessoas saberão disso. Não esperes a perfeição da República de Platão, mas contenta-te até mesmo com o menor avanço e não consideres o resultado algo pequeno. Podemos avançar um passo de cada vez ou devagar, mas o mais importante é não nos deixarmos paralisar pelo perfeccionismo, que muitas vezes é uma manifestação de nossa própria insegurança. Conceito 2. Momento mori. Em suas meditações, Marco Aurélio escreveu: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. O segundo conceito estoico para superar a insegurança é refletir sobre a morte, o que os estoicos chamavam de memento mori, que significa lembre-se que você vai morrer.
Mesmo que no primeiro momento pareça sombrio ou até mórbido, essa é uma das ferramentas mais poderosas para viver uma vida de virtude agora. Refletir sobre a morte nos ajuda a colocar as coisas em outra perspectiva e valorizar o que realmente importa. Entender que nossa vida é finita, que daqui 150 anos, por exemplo, nenhum dos nossos medos terão sentido, ou nada do que conhecemos provavelmente será igual, nos liberta das preocupações pequenas, de nos chatearmos com coisas bobas ou nos sentirmos inseguros e nos faz focar no essencial. Epicteto nos aconselhou: pense na morte como alguém que está sempre te observando e deixe isso guiar suas ações e pensamentos. A insegurança muitas vezes vem do medo do julgamento dos outros, do fracasso e da incerteza do futuro, de se viver com a crença de que é incapaz de realizar determinadas coisas e nunca se achar digno ou merecedor dos elogios que escuta. A insegurança nos impede de acreditarmos no nosso verdadeiro valor. Quando lembramos que a vida é curta, esses medos perdem força. Percebemos que muitas das nossas preocupações diárias são insignificantes no grande esquema das coisas. Por exemplo, se você tem medo de dirigir porque pode esquecer de dar uma seta ou deixar o carro morrer, lembrar que a vida passa muito rápido e é curta demais pode lhe dar coragem para começar suas aulas de volante. Ou se você é apaixonado por algo e sempre sonhou em fazer disso sua profissão, mas tem medo de não ser capaz do que os outros vão dizer, mudando de profissão a essa altura da vida. Comece a pensar no momento Mori. Você pode ter passado sua vida inteira sem ter vivido seus sonhos. Não há tempo a perder com inseguranças e medos. Isso nos incentiva a viver de forma mais autêntica e tomar decisões com coragem. Para praticar isso, comece a colocar os seus medos contra o tempo. E daqui 5, 10 anos, ter essas inseguranças ainda farão sentido? Faça uma lista com todas as suas preocupações. Muitas delas não resistiram ao tempo. Isso ajuda a distinguir entre o que merece sua atenção e o que não merece. Todos os dias, faça pelo menos uma ação alinhada com seus valores e propósito de vida. Pode ser algo simples, como expressar gratidão, ou algo significativo, como trabalhar em um projeto pelo qual você é apaixonado. Refletir sobre a morte pode ser uma fonte de motivação para superar a insegurança e viver com mais coragem e autenticidade. Sêneca foi ainda mais profundo quando dizia: você pode não acordar amanhã, ou ao se levantar, você pode não dormir. Comece a viver agora. Lembre-se de que cada momento é valioso e não há tempo a perder com dúvidas e medos desnecessários. Conceito 3. Aceite a mudança. Sêneca, em suas cartas, escreveu: nada do que vemos permanece. Eu mesmo, enquanto falo da mudança das coisas, já mudei. Ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois, quando nele se entra novamente, já não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Os estoicos valorizavam as mudanças, porque eles compreendiam que mudar é uma parte inevitável da vida e que resistir só causa sofrimento. Em vez de lutar contra o fluxo constante de mudanças, eles nos encorajavam a abraçá-las e a nos adaptarmos com flexibilidade. Aceitar a mudança significa reconhecer que tudo na vida é transitório e que nossas circunstâncias podem mudar a qualquer momento. Isso nos liberta de um apego excessivo a coisas materiais ou a expectativas rígidas sobre como as coisas deveriam ser. Marco Aurélio nos lembrou que tudo é efêmero, tanto o que lembra quanto o que é lembrado. A insegurança muitas vezes surge quando nos apegamos ao conhecido e tememos o desconhecido. O que nos espera depois? E se eu não conseguir dar conta do que vier? Todas essas dúvidas vivem na nossa cabeça e fazem crescer tanto nossos medos como nossas inseguranças. Ao aceitar a mudança como uma parte natural da vida, nos fortalecemos, passamos a ser mais resilientes e adaptáveis à vida. Em vez de resistir com medo e ansiedade, ou até mesmo negação, podemos abraçar a mudança como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Por exemplo, se sua mulher namorada termina o relacionamento com você, é uma situação difícil e às vezes irreversível, você não controla o que outra pessoa sente por você. Aceitar a mudança permite que você enfrente a situação com calma e determinação. Em vez de se lamentar pelo que perdeu, você pode se concentrar nas oportunidades que essa mudança pode trazer. Para praticar a aceitação da mudança, pense nas áreas da sua vida em que você está muito apegado a apenas um jeito de fazer, ou apenas aos resultados.
Pratique abandonar esse apego e se abra para novas possibilidades. Cultive uma mentalidade flexível que permita a você se adaptar às circunstâncias em mudança. Em vez de resistir aos desafios, pergunte-se como pode aproveitá-los como oportunidades para crescer e aprender. Em vez de ver a mudança como uma ameaça, pratique vê-la como uma bênção disfarçada. Agradeça pelas lições que ela ensina e pelas oportunidades que traz. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, usava uma metáfora do cão amarrado à carroça para explicar nossa dificuldade de mudança na vida. O cão representa as pessoas e a carroça, as coisas inevitáveis da vida. O cão tem uma correia que lhe dá alguma liberdade. Quando a carroça se move, o cão tem duas opções: lutar contra o movimento, o que causará dor, ou acompanhar o movimento, mantendo-se ileso. Quando acreditamos que podemos evitar ou controlar o movimento, acabamos sofrendo bem mais. Ao aceitar a mudança como uma parte natural da vida, você se torna mais confiante em si mesmo e em sua capacidade de enfrentar qualquer desafio e sofreremos menos. Você se liberta do medo do futuro e se abre para um mundo de possibilidades ilimitadas. Conceito 4. A importância do autocontrole. Nosso quarto conceito estoico para deixar de ser inseguro é cultivar o autocontrole. Autocontrole é a capacidade de controlar nossas emoções, impulsos e desejos, agindo de forma consciente. No estoicismo, o autocontrole é essencial para alcançar tranquilidade interior e viver com virtude. Isso envolve diretamente observar nossas próprias reações emocionais e comportamentos e decidir conscientemente como responder a elas. Sêneca aconselhou: aprenda a descartar a parte de você que o decepciona. Concentre-se no que você pode controlar. Por exemplo, se você sente ciúme ou inveja, o autocontrole permite reconhecer esses sentimentos e escolher responder de forma construtiva. Em vez de se deixar levar pela inveja, você pode praticar gratidão pelo que tem. Para praticar o autocontrole, dedique tempo todos os dias para observar suas reações emocionais e comportamentos. Pergunte a si mesmo o que desencadeou essas reações e como poderia ter respondido de forma diferente. Identifique uma área da sua vida onde gostaria de ter mais autocontrole, como na dieta, no exercício ou no gasto impulsivo. Estabeleça metas claras e trabalhe para alcançá-las, desenvolvendo hábitos que ajudem a atingir esses objetivos. Pratique treinar sua mente a estar mais presente e menos suscetível a distrações e reações automáticas. Ao cultivar o autocontrole, você se torna mais confiante em si mesmo e na sua capacidade de lidar com qualquer situação. Livre do controle das emoções negativas, você se abre para uma vida de maior tranquilidade e equilíbrio. Conceito 5. Dicotomia de controle. O quinto conceito estoico de como parar de ser inseguro é entender e aplicar a dicotomia do controle. Se é a primeira vez que você ouve esse conceito, ele se refere a distinguir o que está sob seu controle e o que não está. Epicteto foi um dos grandes filósofos estoicos e um dos únicos que tinha uma escola de estoicismo, por isso ele é um dos responsáveis por simplificar essa filosofia. Ele a tornou mais prática possível, para que seus alunos na época pudessem entender e usar em suas vidas diárias. Era tão prática que soldados liam seus livros antes das batalhas. A dicotomia nos ajuda a lidar com a insegurança, porque muitas vezes nos preocupamos com fatores fora do nosso controle, como por exemplo o que os outros vão pensar, como vão reagir, ou com resultados que não podemos prever. Quando você foca apenas no que pode controlar, automaticamente você reduz a ansiedade e o estresse que vem junto com essas preocupações. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, em vez de ficar ansioso pensando se vai ser contratado ou não, o que está totalmente fora do seu controle. Você pode se concentrar em fazer a melhor apresentação, respondendo com sinceridade e demonstrando sua habilidade e disposição em ficar com a vaga, o que está sob seu controle. Um outro exemplo, no trabalho muitas vezes desempenhamos nossas tarefas com dedicação, mesmo quando as condições não são favoráveis, ficamos e esperamos que nosso chefe reconheça nosso valor, o que está fora do nosso controle. Sem perceber, focamos totalmente nossa energia nisso e deixamos de agir sob o que podemos controlar. Sêneca, outro grande filósofo estoico em suas cartas, também reforça a ideia, dizendo como devemos nos concentrar em nossas próprias ações e atitudes, em vez de buscar aprovação externa.
Compreender e aceitar a dicotomia entre o que podemos e o que não podemos controlar é um dos maiores desafios da vida, mas também é uma das lições mais valiosas que podemos aprender, porque te ajuda a lidar com os resultados, sejam quais forem, com uma serenidade inabalável. Quando você sabe que fez tudo o que estava ao seu alcance, pode se sentir em paz, sabendo que o restante está nas mãos da imprevisibilidade da vida. Essa aceitação constrói uma base interna de segurança que permanece firme, independentemente dos altos e baixos que a vida nos oferece. Então, da próxima vez que se sentir inseguro, pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, deixe isso de lado. Pratique o desapego e comece a focar sua energia e seus pensamentos no que você pode mudar. Stephen Covey, autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, disse algo que destaca bem esse ponto. A chave não é priorizar o que está em sua agenda, mas agendar suas prioridades. Seguindo esse conselho, você organiza sua mente de forma mais clara e focada, gastando energia apenas em ações produtivas. Com o tempo, essa prática se torna cada vez mais natural. Seus níveis de insegurança vão diminuir e você começa a viver com mais calma e confiança. A serenidade que você começa a desenvolver não é um sinal de indiferença, mas sim de sabedoria. É a sabedoria de saber onde concentrar suas forças e como aceitar com graça aquilo que está além do seu controle. Conceito 6. A capacidade de mudar suas crenças. Nosso 6º conceito sobre como parar de ser inseguro é um dos maiores obstáculos que podemos enfrentar: nossa mente. Muitas vezes carregamos crenças que nos limitam. São pensamentos e suposições que nos dizem o que não podemos fazer ou alcançar. Seja porque um professor te apontou na escola e disse que você não seria ninguém na vida, ou alguma situação familiar. Muitas vezes, até esquecemos essas situações, mas de alguma forma, elas ficam gravadas em nosso subconsciente. Elas são mais prejudiciais do que obstáculos reais, elas podem brotar de experiências passadas, expectativas sociais ou de nossa própria insegurança. Superar essas crenças limitantes exige introspecção, autoconhecimento e uma disposição para desafiá-las. Os estoicos acreditavam que sempre temos a capacidade de cultivar um mundo interior mais favorável. Quando nos falta ferramentas para gerenciar nossas emoções ou pensar de forma crítica e calar, é muito mais fácil sermos liderados por nosso ambiente e nossos impulsos, em vez de decidir nosso próprio caminho. A filosofia estoica nos fornece uma estrutura prática que nos orienta a cultivar um estado de espírito mais favorável e agir como uma âncora que as tempestades do caos de nos levar junto da turbulência das multidões e o calor do momento. Ao abandonar essas crenças negativas, irrealistas e destrutivas, você permitirá que a mente se abra para novas perspectivas e possibilidades. Este é um passo que deve ser dado para se permitir experimentar o desconhecido e caminhar em direção ao novo começo com confiança e positividade. Afinal, suas crenças moldam sua realidade. Ao acreditar que você pode, você abre o caminho para o sucesso. Conceito 7. Pratique o autoconhecimento. O estoicismo não é apenas uma filosofia, mas também um caminho de autoaperfeiçoamento. Através da prática contínua de aprimorar seu caráter e suas habilidades, você descobre mais sobre si mesmo. Essa jornada pode ser enriquecida se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Segundo os estoicos, o autoconhecimento é um bem em si mesmo, e a busca por ele pode nos proporcionar um sentido de propósito e realização que vai além do sucesso externo ou de coisas materiais. Nossos medos e inseguranças acontecem, mais na nossa mente do que na realidade. Quando você se dedica ao autoconhecimento, você ganha o poder de controlar sua mente, transformando suas percepções e, consequentemente, sua realidade. Como Sêneca sabiamente nos lembra, nós sofremos mais em imaginação do que na realidade. Compreender essa verdade nos ajuda a enfrentar nossos medos com mais coragem e clareza. Conceito 8. Preste atenção na sua conversa interna. O que você pensa de si mesmo é muito mais importante do que o que os outros pensam de você. Essa simples verdade que Marco Aurélio escreveu como lembrete em seu diário pessoal, chamado Meditações, pode transformar a maneira como você vê o mundo e como reage a ele. Nossa conversa interna molda nossa percepção, influencia nossas emoções e determina nossas ações. Por isso,
Cuidar dessa voz interna é essencial para ser mais confiante. A conversa interna positiva é a chave para construir autoconfiança e superar inseguranças. Tony Robbins, um renomado autor americano, certa vez disse: "A única pessoa que pode mudar sua vida é você mesmo. Você tem que fazer isso." Essa citação mostra a importância de assumir responsabilidade pelo nosso diálogo interno e reconhecer que somos os mestres do nosso destino. Uma maneira eficaz de melhorar sua conversa interna é praticar afirmações positivas todos os dias. Em vez de dizer a si mesmo: "Nossa, como faço tudo errado", ou "Eu não aprendo", comece a repetir frases que te encorajem, como: "Eu sou capaz de aprender", "Eu posso me mudar". Isso pode ajudar a reprogramar sua mente para focar no positivo. Essas afirmações combatem pensamentos negativos e fortalecem sua autoimagem. Outra prática que melhora muito sua conversa interna é começar a se sentir grato. Não apenas falar da boca para fora, mas começar a perceber sua vida com gratidão. Quando você foca nas coisas pelas quais é grato, muda a atenção do que falta para o que já tem. Isso cria uma mentalidade de abundância e contentamento, reduzindo a ansiedade e suas inseguranças. Tente manter um diário de gratidão e anotar 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Também é importante aprender a desafiar seus pensamentos negativos. Quando um pensamento negativo surgir, pergunte a si mesmo: "Isso é realmente verdade?" Ou "Qual é a pior coisa que pode acontecer?" Muitas vezes, nossos medos e inseguranças são exagerados ou infundados. Questionar esses pensamentos reduz seu poder sobre você e permite substituí-los por uma perspectiva mais equilibrada. Lembre-se de que mudar sua conversa interna é um processo contínuo. Não se trata de ser perfeito, mas de fazer progressos constantes. Celebre suas pequenas vitórias e seja gentil consigo mesmo quando enfrentar desafios. Com o tempo, uma conversa interna positiva não só melhora sua autoconfiança, mas também transforma sua vida de forma profunda. Ao dominar sua voz interna, você se torna mais resiliente, seguro e capaz de enfrentar qualquer obstáculo. Conceito 9. Dê um passo de cada vez. O estoicismo enfatiza a ação prática sobre a teoria. Não se trata apenas de ter ideias filosóficas, mas de aplicá-las à sua vida diária. Os estoicos acreditavam que o conhecimento sem ação é inútil. Portanto, coloque esses princípios em prática. Reserve um tempo para refletir, meditar ou praticar exercícios de respiração. Integre esses hábitos à sua rotina, e você desenvolverá uma perspectiva mais estoica diante da vida. Dar o primeiro passo ou recomeçar é um processo, não um evento único, e por isso requer paciência e persistência. O progresso ocorre passo a passo, onde cada pequena conquista é uma vitória a ser comemorada. Não pense que de hoje para amanhã essa insegurança deixará de existir, mas você trabalhará todos os dias para se tornar mais confiante e ter mais coragem para agir. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que dificuldades e contratempos são parte do caminho, não apenas sinais de falha. A paciência no processo de recomeço é uma demonstração de compreensão e aceitação de que a mudança real e duradoura não acontece da noite para o dia. Persistir, por outro lado, é continuar avançando, mesmo quando o caminho fica difícil. Trata-se de cultivar uma mentalidade de crescimento, que vê desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento, não como obstáculos intransponíveis. É entender que nosso medo e insegurança aos poucos pode ser trocado por confiança, autoconhecimento e coragem. Ter paciência e persistir no processo não é sempre fácil, mas é essencial para você construir sua autoconfiança. A sua jornada é única, e cada passo dado, por menor que seja, é um movimento na direção dos seus objetivos e sonhos. Lembre-se, o estoicismo é uma prática. Você não precisa ser perfeito, mas comprometa-se a viver de acordo com esses princípios diariamente. A mudança virá gradualmente, e você perceberá que está lidando com as situações de forma mais equilibrada e resiliente. Siga adiante com paciência, persistência e a certeza de que você tem o que é necessário para fazer desta jornada uma história de sucesso. E espero que esse vídeo entre em seu coração e você possa sentir e agir de forma mais confiante a partir de hoje. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários: "Vou ser mais confiante." Agora,
Para descobrir o segredo estoico para que coisas incríveis aconteçam na sua vida, assista o vídeo à sua direita. Obrigado por assistir.